Olá pessoal, que é Davi Almeida, sou gestor de recursos autorizado pela CVM. Nassim Taleb, esse cara que é tão endeusado por alguns traders, por pessoas que operam opções. Será que esse cara é tão mestre assim das opções? Será que ele é um grande trader? Será que ele ficou rico realmente com opções? Vamos analisar nesse vídeo agora. Você quer Invest TV? Fique ligado! Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá? Investe Opções. A gente está com conteúdo exclusivo lá, todo dia falando sobre opções. Então sigam lá. E no link aqui, o primeiro link, o Linktree, você pode deixar seu nome na lista de espera do curso, você pode contratar a mentoria Invest TV e você também pode participar dos Trade Alerts, os alertas de trade. Acessem lá. Bom, Nassim Taleb, né? Essa figura aqui que é renomado, aí, muito conhecido por ter escrito alguns livros sobre derivativos, tá? O seu conceito, sua metodologia é totalmente bearish, tá? Ele é um defensor da proteção do hedge, da compra de puts do hedge contra grandes movimentos do mercado, que ele chama de cisnes negros, tá? São os movimentos imponderáveis, imprevisíveis, o acaso, aqueles movimentos extremos de 3, 4, 5 desvios padrões que acontecem esporadicamente no mercado, como foi a crise de 2008 e como aconteceu agora em 2020 com o coronavírus. Aqui está um print da página do Luiz Fernando Roxo, tá? Luiz Fernando Roxo é quem está sempre falando do Taleb, endeusando esse cara, né? Ele faz cursos do Taleb, está sempre falando. E aqui na página ele tem um artigo, tá? Em que ele fala que Nassim Taleb é o pensador vivo mais importante no mundo das finanças, né? O que obviamente não é verdade, né? E ele ganhou fama e uma fortuna de milhões como trader de opções, né? Será que é verdade isso? Eu comecei a desconfiar quando eu conheci a metodologia do Taleb, né? Tem muitos fóruns, muitas pessoas que operam opções, principalmente nos Estados Unidos, que até ironizam o Taleb e ironizam quem defende essa metodologia dele, né? E até para alguns traders, alguns gestores, chega a ser até uma piada esse tipo de metodologia. Bom, o que se fala por aí, né, até no blog luisfernandoroxo.com.br, tá? Foi onde eu peguei essa informação. Fala que Nassim Taleb ficou milionário em 1987, durante a Black Monday. Nesse período, ele ganhou mais de 20 milhões de dólares operando opções, né? Em 1987, teve uma segunda-feira que foi chamada de Black Monday, tá? Que foi a maior queda diária do índice Dow Jones. Ele caiu 22,61% apenas nesse dia, nessa segunda-feira, tá? Então, se diz por aí, né, o Roxo disse que o Taleb ficou milionário, ganhou 20 milhões de dólares nesse dia, né? Eu fui procurar a fonte disso, né, para saber se era verdade, se tinha algum track record, se tinha algum fundo que ele operava, se tinha alguma boleta, alguma coisa que comprovasse esse ganho tão expressivo assim, porque quem conhece essa metodologia sabe que isso aí não acontece com muita frequência, para não dizer que é algo muito difícil de acontecer, né? E eu procurei e não achei nada, tá? Não existe nenhuma comprovação, nenhum fundo, nenhum track record, não existe nenhuma carta, cópia de gestão, carta enviada para acionista, não existe nada que prove que isso efetivamente aconteceu. A única fonte que tem de que isso aconteceu é essa aqui, ó. É uma entrevista aqui na Bloomberg do próprio Taleb, tá? Então, o próprio Taleb fala, em 1987 eu ganhei mais de 20 milhões de dólares na segunda-feira negra lá, na Black Monday, né? Então,
fica difícil da gente acreditar, né? A fonte é o próprio Taleb falando, é a única fonte disponível e acabou isso virando uma espécie de verdade, porque como ele é um escritor, escreveu livros, as pessoas tomam o que ele fala como verdade. Eu, particularmente, não acredito, não achei nada que comprovasse que isso efetivamente aconteceu. Bom, e o tempo passou, o Taleb ali como um operador, né? Em 1999, ele fundou a Empirica Capital, tá? Que é uma asset, uma empresa aí de gestão, de investimentos, né? Ele fundou ela em 1999, ele e um sócio, e ele fechou ela em 2005, tá? E nesses 7 anos que foi o total que eles operaram, a Empirica Capital, o fundo de investimentos dele, teve prejuízo em 4 dos 7 anos em que ele ficou aberto, tá? Então ele falhou como trader aí, fechou sua empresa, né? Então eu cheguei à conclusão que ele é ruim como investidor e trader, porém ele é bom como professor e escritor, tá? Ele já estava escrevendo livros nessa época, ele já estava no meio acadêmico e ele decidiu, pelo que eu entendi, abandonar essa carreira aqui como gestor, como trader e partir para a sua carreira acadêmica de professor, de escritor. Bom, então aqui estão os livros do Taleb. Em 1997 ele lançou esse livro aqui, Dynamic Hedging, né? Que é um livro sobre opções exóticas, né? De derivativos exóticos, já falando em hedge, em ficar comprando put, já defendendo, ficar gastando dinheiro para proteção. É algo que a gente já viu vários backtests, né? A gente já fez estudos de mercado, a gente já viu diversos estudos de mercado. Aqui no canal tem estudos de mercado que comprovam que essa estratégia não é vencedora, tá? E em 2004 ele escreveu esse Iludidos pelo Acaso. E em 2007 ele escreveu esse livro aqui, A Lógica do Cisne Negro, tá? Todos os livros são derivados do mesmo tema, tá? A grande lógica por trás de toda a filosofia é que o mercado é imponderável. O mundo é imponderável, a gente não sabe o que pode acontecer. O acaso, ele tem um papel muito importante e ele acontece com uma frequência maior do que os modelos matemáticos de precificação, de opções, de ativos, da teoria financeira moderna, são capazes de comprovar e de projetar. Bom, mas aí o que aconteceu? Ele lançou esse livro em 2007, esse livro falando que o crash pode vir a qualquer momento, né? Só que se o crash tivesse vindo em 98, né, ele teria um livro. Se tivesse vindo em 2005, ele já teria um livro já prevendo o crash. O crash veio em 2008, né? A gente não sabe se ele realmente previu o crash ou se foi um simples acaso. Eu acredito que tenha sido um simples acaso, né? Mas ele capitalizou muito bem em cima disso, né? Depois que aconteceu o crash lá de 2008, esse livro dele aqui, que era um livro apocalíptico, né? Que achava que previa um crash de mercado, que ia acontecer, virou ali um best-seller, né? As pessoas começaram a falar, endeusar, não, ele é o cara que sabia que isso ia acontecer, né? Uma grande bobagem, né? Eu particularmente não acredito que ele sabia de nada, mas ele capitalizou muito bem em cima disso, né? Começou a dar palestras, a dar curso, a falar sobre o livro, né? Virou ali professor em universidade renomada lá nos Estados Unidos, começou a vender aulas e capitalizou muito bem em cima disso. E aí sim eu acredito que ele ficou rico, tá? Ele ficou milionário com o livro e com as palestras, com tudo o que ele capitalizou em cima da obra A Lógica do Cisne Negro. Bom, qual que é a teoria por trás de toda essa filosofia, né? Você tem que gastar dinheiro para ficar se protegendo, né? Quando você vai gastar esse dinheiro, né? Você podia falar assim, bom, eu vou gastar quando eu sei que o mercado vai cair. É óbvio que ninguém sabe, né? É óbvio que o Taleb não tem a mínima ideia de quando vai acontecer um crash de mercado. Ninguém tem essa ideia. E quem fala que tem, que é capaz de prever o futuro, é um mentiroso. Não acredite nesse tipo de pessoa, tá?
Isso aqui é uma simulação que o pessoal fez em fóruns de opções, né? Essa metodologia do Taleb, você teria ganho dinheiro em 2008 e depois você ia ganhar dinheiro de novo em 2020. Só que o que acontece? O dinheiro que você ganhou em 2008 não durou até 2020, né? Olha aqui, ó. Você começando com capital, você ia gastar para comprar proteção, tá? Em 2008 você ia ganhar bastante, ia ter um ganho expressivo. Você ia continuar gastando para comprar proteção por anos, seu dinheiro acabaria em 2014, tá? Utilizando essa metodologia aí do Taleb, você gastando dinheiro para comprar proteção sempre. É o que defende aí o Roxo, né? Até a gente já tem um vídeo aqui sobre o fundo Polyface, que o Roxo é o gestor, que faz isso aí, essa compra de put indiscriminada, né? Gastando dinheiro para fazer hedge, né? O mercado, a tendência de longo prazo é de subir, né? A tendência é da economia melhorar, das empresas crescerem, e você ser um profeta do apocalipse, você ficar esperando o caos, o fim do mundo, é uma ideia ruim, é uma ideia péssima de trade. Eu não acredito que essas pessoas ganhem dinheiro com isso. Bom, aqui está uma frase do grande Peter Lynch, né? Esse sim, um gestor renomado, uma pessoa que tem um track record, né? Você sabe quanto ele ganhou de dinheiro, quanto ele foi capaz de gerar de retorno ao longo do tempo, né? É um dos grandes investidores, Peter Lynch. Então, se você não conhece, procure saber, estudar sobre ele. Ele fala o seguinte, ó: muito mais dinheiro foi perdido por investidores preparando-se para correções ou tentando antecipar correções do que aquele que foi perdido nas correções em si. Então é algo para se pensar. Bom, e o nome do Taleb voltou ali a ser falado em 2020, né? Porque saiu uma reportagem aqui, ó, na NBC, tá? Em algumas mídias lá de finanças dos Estados Unidos, sobre um fundo da Universa Investments, tá? Universa Investments é uma gestora lá dos Estados Unidos, é um fundo de investimentos em que o Taleb seria um consultor dessa Universa Investments, né? Então ele falou que o fundo de hedge teve um retorno de 4.144% no primeiro trimestre de 2020, tá? Graças ao crash de mercado, essa proteção que eles tinham lá. Então teve esse retorno absurdo aqui. Sempre que eu vejo esse tipo de retorno, eu suspeito, tá? E sempre que eu vou lá e investigo, eu vejo que não é bem assim. Olha aqui, no blog lá do Roxo fala: 2020, Universa Investments reporta ganhos de 4.400% nos 3 primeiros meses do ano. Não sei de onde ele tirou esses 4.400, né? Na verdade foi 4.144%. Ele aumentou um pouco aqui esse resultado, né? Mas será que foi isso mesmo, né, que aconteceu? Quando eu vi, eu suspeitei e eu comecei a procurar, dar uma avaliada para ver se que era isso mesmo que tinha acontecido, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da Universa, tá? Esse site aqui é um site obscuro que não fala nada, né? Eles não divulgam retorno em nenhum lugar nos Estados Unidos. O fundo de investimento não é obrigado a divulgar os seus retornos, seus resultados, tá? Não tem nenhuma lei que fala isso. Tem apenas ali um link para 2 livros lá. E no Sobre Nós ele fala, tem apenas isso aqui escrito, ó. Tem essa imagem aqui, né? Na página inicial. E embaixo está escrito isso aqui, ó, que a Universa Investments é uma empresa de gestão de investimentos especializada em mitigação de risco desde sua fundação em 2007 pelo seu presidente Mark Spitznagel. Spitznagel e o conselheiro científico da Universa, Nassim Nicholas Taleb, começaram juntos o hedge contra eventos de cauda há mais de 20 anos atrás. Então é só isso que tem lá no site da Universa, né? Eu não encontrei mais nada lá. Bom, eu fui atrás ali do Mark Spitznagel, né? Esse sócio lá da Universa, o presidente, CEO da Universa, né? Tem uma entrevista dele aqui, que saiu lá em 2020, é uma entrevista muito confusa, né? Que ele chega até um ponto a admitir que é muito caro ficar fazendo hedge, né? Ele fala lá contra a teoria moderna das finanças, ele fala que tá tudo errado, né?
que as pessoas, o mundo está errado e ele está certo. É uma entrevista bem confusa. E aqui ele também é um escritor, ó, ele tem um livro que chama Safe Haven, tá? Investing for Financial Storms, lá do Mark Spitznagel, tá? Então é alguém que tá... O interesse dele pode ser que seja também de vender livros, né? Vocês sabem que o caos, a desgraça vende bastante. Então eu suspeito que esse cara, assim como o Taleb, está muito mais interessado em vender livros do que ter retornos como gestor de investimentos. Bom, mas aí eu encontrei essa figura aqui, ó. Essa figura, pelo visto, teve a mesma curiosidade que eu. Esse é o Aaron Brown, tá? Ele é um ex-diretor da AQR Capital Management, tá? Ele foi atrás dessa história aí do Universa, desse retorno. Ele procurou, ele pesquisou e ele descobriu a verdade. E olha aqui, tem um texto dele aqui na Bloomberg, tá? Que ele explica bem isso daí. O texto chama Those Astronomical Returns Aren't What They Seem. Ou seja, esses retornos astronômicos não são o que eles parecem, ó. E ele cita lá no texto que o fundo Universa Investments, tá? Na verdade, ele é um fundo que ele aloca 96,67% do seu capital no S&P 500, tá? E apenas 3,33% do capital, uma coisa chamada carteira Universa. Essa carteira aqui é o quê? É uma carteira cheia de puts compradas, tá? Onde eles compram puts. Então veja bem, os 4.144% não foi sobre o total do fundo, foi sobre esses 3,33% que estava comprado em put. Então o retorno foi aqui, não foi sobre o retorno total. O retorno total do fundo no primeiro trimestre, tá, foi 12,08%. Retorno muito, muito inferior, né, do que o divulgado, né? Olha só. Então ele descobriu o quê? Esses 3,33% são puts que eles compravam com 15 meses pro exercício, tá? Então elas davam 15 meses de proteção para o fundo. Ele perdia cerca de 0,22% ao mês comprando puts. E daí no total ele tinha 3,33% em 0,22 vezes os 15 meses, dá esses 3,33%, que é o total que o fundo tinha de puts lá compradas, tá? Então eles compravam ali para um vencimento mais longo. Então você vê que a história não é bem assim, né? Então você vai lá, você entra lá no blog do Roxo, endeusando o Taleb, falando sobre esses retornos astronômicos que são mentirosos, né? Na verdade, essa estratégia não é uma estratégia boa, como eu venho falando aqui no canal já diversas vezes. Minha sugestão para você, você quer se espelhar aí, quer seguir alguém, um mestre do mercado? Siga, por exemplo, Warren Buffett aqui, ó. Vá atrás de uma estratégia como Value Investing, tá? Essa é uma estratégia que eu gosto bastante. Ou Quant Investing, esse aqui é o Gene Simmons, tá? O precursor do Quant Investing, o maior nome. Esse sim tem retornos comprovados, tem track record, são grandes investidores, gestores de fundos, você sabe quanto eles conseguiram de retorno. Então tem metodologias aqui claras de investimento, né, que funcionam por anos dando resultado. Não vá seguir Taleb ou qualquer escritor, algum cara obscuro que está ganhando dinheiro dele lá, vendendo livro, dando curso, esse tipo de coisa. Siga quem está conseguindo retorno expressivo e verdadeiro, operando, sendo investidor, sendo um trader. Legal, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, isso aqui é Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.